Meu nome é Camila Fernandes da Costa Alves, sou aluna do curso de Ciências Contábeis, cursando a disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso. Juntamente comigo, para a apresentação do nosso trabalho, estão os alunos Eduardo Martins Pereira Vasco e Felipe Vinícius Ferreira da Silva. Tivemos como orientador o professor e mestre Arthur Mesquita Camargo. O tema do nosso trabalho é a efetividade de contingenciamentos orçamentários no governo federal no ano de 2014. Como relevância do tema, temos a importância dos contingenciamentos, que se define como a limitação de gastos que já estavam orçados, porém ainda não empenhados, para se manter o equilíbrio orçamentário nas contas públicas. O princípio do equilíbrio orçamentário informa que não se deve gastar mais do que se recebe, pois a não observância desse princípio resultará na necessidade de limitações. Temos ainda a importância das metas fiscais, que tem por objetivo a intenção de controlar o endividamento do ente federativo, no qual os resultados superavitários ajudam para a redução da dívida pública. Diante dessas considerações, percebe-se que o tema é relevante para entender o cenário econômico que o país se encontra atualmente, uma vez que busca transparecer como são efetuados os contingenciamentos, analisando se os mesmos seguem formalmente os dispostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no que tange aos reflexos que a limitação de gastos pode trazer, evidenciando os possíveis erros de má gestão que contribuíram para o agravamento da crise no Brasil. Tendo em vista o atual cenário econômico-financeiro do país e os argumentos supracitados, levantou-se a seguinte questão, que é o problema do nosso trabalho. As práticas de contingenciamentos orçamentários no âmbito das unidades orçamentárias do Poder Executivo Federal, no ano de 2014, foram realizadas de forma eficiente para fins de metas fiscais? Tudo bem? Meu nome é Felipe, eu vim falar um pouco do objetivo geral, o objetivo específico, a metodologia e a revisão de leitura. O objetivo geral é analisar os relatórios orçamentários do referido período, no caso que é 2014, e verificar, no âmbito do Poder Executivo, se os contingenciamentos tiveram eficiência. O objetivo específico são 4, que é identificar a causa dos contingenciamentos na unidade do Poder Executivo, verificar se os contingenciamentos realizados no ano de 2014 foram eficientes e apurar se os contingenciamentos verificados atenderam os dispostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E por último, que é evidenciar os projetos que visam manter o equilíbrio orçamentário diante da decorrência de cortes realizados. Qual foi a metodologia que nós utilizamos? De acordo com os objetivos, a pesquisa que nós fizemos, ela se classificou em exploratória, uma vez que tem o intuito de proporcionar maior familiaridade com o conteúdo a ser analisado, visando torná-lo explícito por meio de levantamento bibliográfico. Denomina-se descritiva, visto que tem como objetivo descrever as características do orçamento do governo federal. E, no tocante aos procedimentos técnicos, a análise classifica-se em documental, devido à coleta de dados a ser feita é proveniente de fontes já concedidas por meio de documentos e informações disponibilizados em bancos de dados no site da Câmara, que é, no caso da Câmara dos Deputados, e no Senado Federal. A revisão de leitura que nós utilizamos foram a adequação necessária de despesas e de futuras receitas está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, que informa que se não deve se gastar mais do que arrecada. A utilização da limitação financeira está sob o prisma de um tratamento que visa corrigir 2 fatos. Primeiro, é o modo como a sociedade se encontra em seu limite com cobranças tributárias. E segundo, o excesso de despesas vinculadas que aumentam, desequilibrando as contas. Também nós colocamos as medidas para conter a execução das despesas previstas no orçamento, que pretende manter esse equilíbrio fiscal e, consequentemente, bater a meta fiscal e negociar a liberação dos recursos
conforme apoio político no Congresso. Isso é nada mais que proibir o governo de fazer algo que não está escrito no orçamento aprovado. E por último, desde a origem das instituições orçamentárias, existem regras com o objetivo de estruturar e tornar consistente o cumprimento do objetivo principal, que é ajudar o controle parlamentar sobre os executivos. O Edu vai continuar no vídeo informando a parte final do nosso trabalho. Até mais. Olá, meu nome é Eduardo. Irei apresentar agora o protocolo da pesquisa. Primeiramente, definimos a população pelos orçamentos públicos das unidades orçamentárias do Poder Executivo no ano de 2014, e o censo ficou composto pelos contingenciamentos realizados nesse período e também pelos relatórios de avaliação que são feitos em cada bimestre. A coleta de dados foi realizada nos diferentes portais de transparência do governo, onde encontramos relatórios que contribuíram para a realização da análise, que foi feita em várias etapas. Nós começamos por identificar as regras propostas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Depois fizemos um levantamento das despesas obrigatórias que estão constantes em anexo dessa mesma lei. Em seguida, fizemos a análise e interpretação dos relatórios de avaliação das receitas primárias de cada bimestre e, por fim, a interpretação da Lei número 13.053 de 2014, que alterou o artigo 3º da LDO. Feito isso, nós apresentamos os resultados encontrados e discutimos sobre eles, evidenciamos também se os propósitos que tínhamos no começo da pesquisa, se eles foram alcançados. Depois que fizemos a análise, foi possível identificar as principais causas do contingenciamento. Observamos que fatores externos eles interferem de forma indireta no equilíbrio orçamentário. No ano que analisamos, por exemplo, a crise financeira interferiu de modo negativo, fazendo com que a arrecadação de receitas tivesse um decréscimo com relação ao que era previsto quando foi elaborada a LDO. Outro fator que interfere também no equilíbrio no equilíbrio orçamentário são as despesas obrigatórias, pois o gestor não tem discricionariedade sobre elas, porque o montante é definido pela Constituição e pela legislação, e também elas são despesas que têm prioridade de elaboração e execução. O problema proposto pelo nosso trabalho foi respondido de forma parcial, já que na prática a meta de superávit proposta pela LDO não foi alcançada, mas com a alteração proposta pela Lei 13.053, foi possível cumprir essa meta, mesmo fechando o ano com um déficit primário. A pesquisa ela ficou prejudicada por conta da complexidade dos relatórios que são disponibilizados e também pela ausência de alguns dados relevantes, como, por exemplo, relatórios sobre avaliação das metas fiscais. Mas, no entanto, mesmo com essa dificuldade de encontrar dados, nós conseguimos concluir todos os objetivos específicos e, portanto, a pesquisa teve um resultado satisfatório. Nós conseguimos identificar as principais causas dos contingenciamentos e também vimos que eles foram realizados conforme a LDO. Não identificamos projetos para manter o equilíbrio orçamentário, apenas o projeto de lei que contribuiu para que a meta proposta pela LDO fosse cumprida. E também, como eu já falei anteriormente, não encontramos relatórios para analisar as metas fiscais. Mas a meta de superávit da LDO nos deu base para responder o questionamento. Então, essa foi a apresentação do nosso trabalho. Eu gostaria de agradecer ao professor Marcelo, que foi quem nos ajudou no início do projeto, sugerindo o tema. Agradecer também ao professor Eustáquio, que nos deu informações importantes para concluir o trabalho. E agradecer principalmente ao professor Arthur, que acompanhou todo o trabalho e ajudou de todas as formas, orientando e tirando nossas dúvidas sempre que possível.